irmãos, bom dia a todos. Seguimos com a nossa escola bíblica e hoje estudaremos a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta é uma carta muito especial e muito propícia para o momento em que vivemos. Vivemos dias difíceis, onde, vez ou outra, nos vemos tomados por tristeza, desânimo, angústia. Mas a carta de Paulo vai nos ensinar a viver a alegria. A palavra alegria é uma palavra recorrente na carta aos Filipenses. A alegria que vem do Senhor, a alegria que provém da fé que pusemos em Cristo Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta na cadeia, quando estava aprisionado por causa do Evangelho na cidade de Roma. É preciso que nos alegremos no Senhor. É preciso que tenhamos essa maturidade de vida. Eu convido você a aprender com o apóstolo Paulo como é possível, apesar do sofrimento que ora passamos, viver uma vida alegre, viver uma vida produtiva, de modo que Deus seja em tudo glorificado. Convido você para juntos estudarmos a carta aos Filipenses. O tema da nossa aula de hoje é vitória apesar do sofrimento. Nós estudaremos os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Acompanhe comigo o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. O primeiro ponto que gostaria de destacar com você nesta aula é a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, a mensagem das boas novas do Cristo e este crucificado. Essa mensagem, para que tenha êxito, para que ela obtenha o sucesso para o qual ela está destinada, essa mensagem está destinada para ser uma mensagem vitoriosa, que promove vida em abundância no coração de homens e mulheres que até então estavam desesperados, caminhando como ovelhas sem pastor. Essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa mensagem, ela é uma mensagem vitoriosa, independente das circunstâncias. Às vezes nós passamos por situações difíceis e em meio a essas situações difíceis nós achamos que não temos mais condições de pregar o Evangelho. Não, diante do que eu estou passando agora, Deus sabe do que eu estou passando, não há condições. Agora é hora de eu descansar, vou dar uma parada, uma pausa, stop. Só que não é bem assim que Paulo nos ensinou através do seu exemplo de vida. Olha, Paulo inicia a sua carta aos Filipenses se apresentando como servo de Cristo. E como servo de Cristo ele escreve aos santos que estavam em Filipos, ou seja, a um grupo de pessoas que foi separada por Deus para ser um instrumento de Deus. A igreja dele, a casa dele, o corpo de Cristo. E esse instrumento de Deus, que era a igreja ali em Filipos, estava acompanhando Paulo de modo muito ativo em seu ministério. Tanto é que ele escreve a carta da prisão em Roma para compartilhar à igreja a situação em que ele se encontrava. E Paulo inicia a carta dando graças àquela igreja por serem eles participantes do seu ministério e ora por aquela igreja. Mas Paulo queria algo mais daquela igreja. Paulo queria que aquela igreja em Filipos pudesse alcançar maturidade, ao ponto de se alegrar no Senhor independente das circunstâncias, tendo como centro da sua vida Jesus Cristo. E aí é por esse motivo
que ele compartilha o seu testemunho de vida. Não com a intenção de se vangloriar, mas apontar para aquela igreja e para nós hoje um modelo, um exemplo, que é possível sim viver uma vida alegre apesar do sofrimento. É possível sim ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança vitoriosa apesar dos dias difíceis pelos quais nós hoje passamos. Dificuldades em casa, dificuldades na escola, dificuldades no local de trabalho, dificuldades inúmeras. Mas apesar de tudo isso, é possível sim ser alguém feliz e comunicar a mensagem das boas novas da salvação. É isso que Paulo quer compartilhar para a igreja de Filipos. Essa maturidade, a necessidade da igreja alcançar essa maturidade. Paulo tinha uma atitude de vida. Qual era a atitude de vida que predominava, que norteava a vida e o ministério do apóstolo Paulo? Ele entendia que os seus sofrimentos, as suas dores, e foram muitas, as suas dores não eram para ser objeto de tristeza ou desânimo. Ele não compreendia, meus irmãos, que o seu sofrimento era resultado de uma punição de Deus. Ele não entendia que o seu sofrimento era para ensinar algo. Ele aqui está dizendo, neste versículo que nós lemos, que as coisas que lhe aconteceram estavam, na realidade, sendo um ponto para que ele pudesse alcançar ainda mais pessoas. Estava ajudando a propagar a mensagem do reino. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, o sofrimento que a ele sobreveio estava sendo um impulsionador da mensagem. Se não houvesse esse sofrimento, Paulo não chegaria aonde ele chegou, até a casa de César, até o núcleo do poder romano, levando ali a mensagem do reino. Mas, meus irmãos, entendamos aqui que Paulo não está dizendo que ele amava o sofrimento. Não, Paulo não amava o sofrimento, mas ele glorificava a Deus, se alegrava em Deus por aquilo que o sofrimento estava produzindo. Isso é importante que saibamos. Ser crente não significa que nós amamos sofrer, mas nós amamos quando vemos que o nosso sofrimento está valendo a pena, porque a mensagem do reino está chegando a lugares que nós nunca imaginamos que poderia chegar por nosso meio, por nosso testemunho de vida, mas está chegando e pessoas estão ouvindo a mensagem de modo fiel, porque o que importa, meus irmãos, é que a mensagem alcance a todos e essa mensagem seja uma mensagem pregada com fidelidade. Paulo não amava a dor, não amava o sofrimento. Nenhuma das pedradas que lhe sobreveio ele curtiu, nenhuma das pedradas, os naufrágios, os açoites, nada disso foi prazeroso para a vida de Paulo. Ele amava estar com a igreja, ele amava compartilhar o evangelho com as pessoas, não sofrer perseguições, mas em meio a essas perseguições, em meio a esse levante contra ele, quando ainda estava em Jerusalém e apelou para César, mesmo que ele tenha chegado em Roma algemado, mas ele chegou em Roma. E mesmo que ele não pudesse estar nas praças públicas de Roma pregando o evangelho, mas ele estava em uma prisão domiciliar pregando àqueles que estavam ali ao seu redor e compartilhando sua mensagem
compartilhando sua vida através de cartas que ele escreveu para igrejas e pessoas. O intuito de Paulo, meus irmãos, era dar o seu testemunho para que ele pudesse ver na igreja de Filipos e hoje em mim e em você uma maturidade espiritual, uma fé robusta, de tal modo que mesmo nas maiores dores, nas maiores aflições, nós temos nossa alegria no Senhor e continuamos a pregar Cristo. Veja a seguir os resultados desta atitude que norteava a vida do apóstolo Paulo. Qual foi o impacto da atitude de Paulo de agir como servo de Cristo, de não se intimidar com a dor e o sofrimento pelo qual passava, de usar esse sofrimento como uma oportunidade de pregação do Evangelho, de perceber que na situação, na adversidade em que ele se encontrava, ali se achava uma excelente oportunidade de fazer com que o Evangelho chegasse a lugares nunca antes imaginados. Olha o que ele diz nos versículos seguintes, Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo encarou a dor e o sofrimento como uma oportunidade. Ele apenas aproveitou esta oportunidade para poder testemunhar de Cristo àquela que era a tropa de elite do Império Romano, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era um grupo de homens da mais alta confiança do imperador. Eram aqueles que tinham a incumbência de fazer a guarda dos prisioneiros de César. E era nessa condição que Paulo chegou em Roma. Visto que ele apelou para César, ele era um prisioneiro de César. Estava aguardando o seu julgamento. E enquanto aguardava o seu julgamento, dia e noite, ele estava algemado a um desses guardas que eram a tropa de elite do Império Romano. E sabe o que Paulo fez? Ele pregou Jesus Cristo para esses guardas. Ele tinha ali um público cativo, porque eles não podiam sair dali, a não ser que renunciassem ao seu cargo, renunciassem ao seu posto. Eles ali estavam presos a Paulo, tendo que ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Eles que serviam de modo leal àquele que eles compreendiam como Senhor, o imperador, o César. Mas chega Paulo e diz que existe um outro Senhor, muito mais forte do que aqueles que eles serviam. E este Senhor era o Cristo, o Rei, o Salvador, Jesus. A guarda pretoriana, os guardas do palácio, ouviam aquela mensagem. Possivelmente, muitos deles vieram a se converter a Cristo. Mas a mensagem não ficava ali restrita a eles, porque eles compartilhavam essa mensagem com a casa de César. E muitos da elite romana também foram confrontados
encantados com as boas novas de salvação. Não, circunstâncias, por mais adversas que sejam, não podem limitar essa mensagem que é poderosa, a mensagem do Evangelho. Se nós olharmos para a história, quantos momentos tentaram cercear a nós cristãos a condição de podermos pregar a mensagem do Evangelho, de podermos carregar uma Bíblia, mas todos estes vieram a ruínas. O que me faz agora pensar, há uns anos atrás, quando havia uma cortina de ferro, quando havia um modelo comunista que imperava em parte do mundo, cerceando os crentes de poderem professar a sua fé. Mas nós oramos, pedimos a Deus, e esse modelo caiu junto com o Muro de Berlim no ano de 1989. E para a surpresa de todos, havia ali uma igreja, mesmo que escondida, uma igreja que mantinha-se fiel a Deus, à mensagem do Evangelho. Assim aconteceu na Europa, assim aconteceu na África, assim muito provavelmente está acontecendo hoje na Coreia do Norte. Existe ali uma igreja fiel, apesar de todo o cerceamento, de toda a falta de liberdade para professarem a sua fé. Existe ali um grupo de crentes fiéis. Muitos deles, inclusive, estão na prisão. Mas Paulo aqui, da prisão, ele não se pôs a chorar, lamentar, ele se pôs a trabalhar, produzir, falar de Cristo e fazer com que a mensagem alcançasse pessoas que, de outra sorte, não seriam alcançadas. E também inspirar a igreja em Roma, inspirar muitos crentes para que continuassem a pregar, mas não com medo, não com receios, mas de forma corajosa, de forma realmente com autoridade. Meus irmãos, vale a pena, apesar do sofrimento, mantermos firmes como servos de Cristo. Não nos alegrando com o sofrimento, mas nos alegrando com as oportunidades que esses momentos adversos estão nos possibilitando. Como, por exemplo, eu estar falando com você nesta hora. Porque se não fosse esse momento adverso, muito provavelmente eu não estaria usando esse canal de comunicação. Estou usando por causa desse momento adverso e estou chegando até o seu encontro com essa mensagem poderosa que é a mensagem do Evangelho. Para viver alegre como Paulo viveu, encarando a dor e o sofrimento como oportunidades para propagar a mensagem de Cristo, é preciso que, semelhante a Paulo, sejamos servos de Cristo. Alcancemos essa maturidade espiritual. Desenvolvamos a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, é o que Paulo vai colocar a partir do capítulo 2 da carta aos Filipenses. A importância de mantermos o nosso foco em Jesus Cristo, de aprendermos com Ele o que significa ser servo. Olha o que ele diz no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículo 5. Tenham
a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Paulo diz isso e, se você olhar os versículos anteriores, ele dá algumas indicações que havia na igreja de Filipos problemas de relacionamentos, problemas decorrentes de orgulho e ambição egoísta. Não é à toa que veremos na próxima aula que havia duas mulheres que precisavam de se reconciliar. Meus irmãos, um problema nato da vida humana é o vício do orgulho e da ambição egoísta. Esses vícios e todas as suas variantes acabam com a nossa relação com Deus, minam a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, criando em nós um contexto de muita reclamação ou resignação. É aquele momento em que a gente não reclama, mas quem olha o nosso semblante sabe que as coisas não estão bem assim. Meus irmãos, nós somos pessoas que, infelizmente, ainda temos a presença desse velho homem, dessa velha natureza, concorrendo com essa nova vida que recebemos em Cristo. E é isso, justamente isso, que faz com que não nos alegremos no Senhor, não aproveitemos as oportunidades quando elas aparecem em meio às adversidades. É interessante que essa carta de Paulo, que é uma carta tão exuberante, tão cheia de alegria, tão cheia de explosões de louvor, ele, nesse capítulo 2, faz essa confrontação em amor, mas ele confronta a igreja de Filipos a seguir o modelo, e o modelo é Jesus Cristo. Tende em vós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. A atitude aqui, meus irmãos, é a atitude de servo. Meus irmãos, e para que nós sejamos servos de Cristo, é fundamental que Ele ocupe o centro das nossas vidas. E Jesus Cristo, ocupando o centro das nossas vidas, não seremos pessoas orgulhosas. Na verdade, o orgulho que nós temos que enfrentar dia após dia, trabalharemos com todo o ardor para a sua mortificação. E a ambição, ela será revertida, não numa ambição egoísta, mas sim numa ambição positiva. Eu quero ver a mensagem do reino crescer para a glória do Rei. Eu quero ver Cristo sendo conhecido. Eu quero abençoar vidas. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, mas para que eu possa oferecer ainda com mais qualidade o testemunho da mensagem do Rei Jesus. Diante da dor e do sofrimento, muitas vezes nós somos tentados a chutar o pau da barraca, a desistir. A gente desiste do ministério por causa das dificuldades, a gente desiste da vida em comunhão, não é? ou de modo radical mesmo, rompendo com a igreja, ficando em casa, ou não, vivendo a vida da comunidade de uma forma bastante burocrática, sabe? Arrastando. Mas você sabe que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, porque ela era tão ativa, tão animada, tão vibrante, de repente ela murchou. É porque o orgulho, em algum momento, foi ferido. Ou os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, os seus caprichos não foram atendidos. Então ela murcha. E aí Paulo diz, gente,
Temos que ser maduros, somos igreja, somos o povo santo de Deus, servos de Cristo. Portanto, é imperativo que tenhamos a mesma atitude de Jesus Cristo. Porque a vitória vem para aquele que põe a sua vida aos cuidados de Jesus Cristo, se propondo a ser um servo dele, se propondo a caminhar para a glória dele, realmente fazendo todas as coisas, buscando sempre agradá-lo, buscando sempre realmente reconhecê-lo em todos os seus caminhos, reconhecê-lo em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas atitudes, para que Deus em tudo seja glorificado. Para isso estamos neste mundo. Por esse motivo, meus irmãos, é imperativo que nós mantenhamos o foco no Senhor Jesus, se desejamos vitória apesar do sofrimento. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Hoje nós aqui falamos sobre essa vitória apesar do sofrimento, da importância de sermos servos de Cristo, de confiarmos plenamente nossas vidas aos seus cuidados, de desenvolvermos essa maturidade, para que nos alegremos no Senhor, independente das circunstâncias. Porque o Evangelho, ele, mesmo na circunstância mais adversa, ele obtém êxito, ele é bem-sucedido. Vivemos tempos difíceis, isso não há sombra de dúvidas. Estamos cansados, sobrecarregados, estressados com esse novo normal que essa pandemia nos impôs. Mas isso não pode, de modo algum, afetar a nossa produtividade. Como cristãos, fomos chamados a produzir frutos. Este mundo está carente de uma igreja frutífera, de uma igreja que apresenta frutos que glorificam o nome de Deus, que apresenta bondade, justiça, verdade. Esse mundo precisa de nós, precisa da nossa manifestação como servos. Então, meus irmãos, vamos servir e servir com alegria, tendo sempre em mente a atitude de Jesus Cristo. Olhemos para a vida de Paulo, mesmo da cadeia, ele viu ali uma oportunidade para pregar o Evangelho. Faça das suas adversidades o púlpito pelo qual você proclama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo a todos. Nos vemos na próxima semana.